Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Eu estou nessa série de mensagens com você. Siga Jesus em profunda compaixão. Esse é o tema que eu estou desenvolvendo com você durante esse mês de setembro. E espero que esse tema mexa com o seu coração, com a sua vida, e possa ser uma bênção para você, mas que seja uma bênção ainda maior para aqueles que necessitam da compaixão de Deus. Essa compaixão que se apresenta em Cristo, mas essa compaixão que é transmitida através da sua vida, que as pessoas encontrem em você, e através de você, compaixão e esperança para as suas vidas. O texto sagrado é muito conhecido, é um evento muito emblemático, é um texto assim, muito marcante, e foi escolhido pelo discípulo, pelo apóstolo João, assim, de uma maneira muito especial, para colocar no seu evangelho, e tem assim lições extraordinárias para as nossas vidas. Longe de tentar esgotar o texto, quero lançar luz sobre o texto para algumas aplicações em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 8, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Aqui está o nosso amado Salvador, o Verbo que no capítulo 1 de João se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Dele temos bebido graça sobre graça. É maravilhoso o privilégio que essas pessoas tiveram de ver Jesus, de ouvir Jesus, de tocar em Cristo Jesus, de serem tocadas por Ele, serem curadas por Ele. O privilégio de sentar aos pés do próprio Messias, do Rei do Universo, do Criador de toda a vida e o sustentador de toda a existência. Está sentado ali ouvindo o próprio Deus falando, o Emanuel conversando, ensinando, curando e libertando. Irmãos, esse privilégio, eu acredito que todo cristão verdadeiro gostaria de ter, de estar ao lado de Jesus, de olhar nos olhos de Jesus, né, de abraçá-lo, de sentir o seu cheiro, ouvir sua doce voz. Irmãos, foi uma experiência ímpar que essas pessoas tiveram, o privilégio de ter Cristo Jesus falando diretamente com eles. E ali está o nosso Senhor falando do reino de Deus. Essa era a sua mensagem, esse era o seu tema, o reinado de Deus. O povo de Israel está sem o rei, está sem o reino, e Deus agora vem e entra na história para trazer a sua vontade, estabelecer o seu querer, a sua vontade no povo de Israel, trazer a salvação, a libertação. Quantas pessoas em sofrimento, quantos endemoniados dentro da nação de Israel, quantas pessoas vivendo aquilo que é justamente o oposto da vontade de Deus para as suas vidas, mas é o povo de Deus sem Deus. E isso é o fato do Antigo Testamento inteiro, é a realidade do Antigo Testamento inteiro. Mas quando você olha a história da igreja, você vai ver isso também de uma forma tão emblemática. O povo de Deus sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a graça de Deus, sem desfrutar do amor de Deus. E isso é terrível, irmãos. Isso é muito triste, muito lamentável, porque eles deveriam estar celebrando a Cristo, celebrando o Rei, adorando o Senhor, desfrutando plenamente da graça de Deus. Mas eles perdem essa oportunidade
Porque olha o versículo 3, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. Na lei de Moisés, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando esta pergunta para testá-lo, a fim de terem um fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. No lugar de experimentar a graça, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, eles agora tomam uma mulher surpreendida em flagrante adultério e trazem diante de Jesus, simplesmente para ver o sangue correr. Irmãos, e essa é a cara da religiosidade. A religiosidade é isso. Existem mais de 11.000 religiões no mundo e todas elas trabalham diante do mesmo sistema. A religiosidade trabalha em base ao medo. Ela fomenta o medo no coração das pessoas. Ela trabalha usando o pecado ao seu próprio favor. Ela trabalha acuando as pessoas diante do medo. A religiosidade usa o pecado das pessoas como uma forma de poder, de controle, de obter mais dinheiro, de escravizar a mente das pessoas para detê-las sobre o seu poder. Quando você vê as religiões no mundo, esse é o sistema. É exatamente isso que a religião faz. Ela prende as pessoas nos seus próprios pecados. Ela não dá esperança a ninguém. Pelo contrário, ela cativa num sistema de culpa que se retroalimenta. Então você faz isso para tentar se livrar da culpa, e você faz tal penitência para tentar se livrar do seu pecado, mas aquilo é um ciclo sem fim. Aquilo não para, aquilo não termina, não há fim. E é exatamente o que o judaísmo estava vivendo, exatamente aquilo que muitas igrejas evangélicas estão fazendo em nossos dias, é aquilo que o catolicismo faz, é aquilo que o espiritismo faz, que o budismo, o shintoísmo e todas as religiões do mundo fazem. É usar o pecado das pessoas como uma fonte de controle, de poder, de culpa, simplesmente para colocar as pessoas em um estado de dependência e de controle, onde as pessoas vão se tornando escravos daquele sistema por toda uma vida. E não há solução, não há esperança, não há saída. E infelizmente, a religião sempre vai usar algo bom, como a Bíblia, para exercer seu poder sobre as pessoas. E aqui, os mestres da lei e os fariseus estão usando a lei de Moisés. Eles tomam a lei de Moisés para usá-la como um meio de destruir a vida das pessoas, mas também de capturar dinheiro, de causar medo e pânico na vida das pessoas. E é tudo o que a religião vai fazer. A lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual, a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Mas os religiosos sempre vão usar a lei, sempre vão usar a Bíblia para torcer o texto sagrado e trazer e favorecer-se diante do texto. A lei mandava trazer o homem e a mulher que eram adúlteros, eles trazem a mulher. Eles estão usando esse episódio porque eles querem atacar Jesus de alguma maneira. Veja a manipulação da palavra de Deus. E sem dó alguma das pessoas, sem piedade alguma. Enquanto eles deveriam estar aos pés de Jesus, celebrando o Messias, celebrando a salvação, celebrando o perdão, eles estão usando todo o sistema religioso que eles criaram, não foi Deus que lhes deu.
eles usaram a palavra de Deus para criar um sistema religioso, para ganhar dinheiro, poder e autoridade, usando o povo como uma massa de manobra, por meio da religião, para poder, capturando o povo, se tornarem poderosos e ricos e influentes. Então, a religião trabalha nisso. Mas a graça de Deus trabalha libertando as pessoas. A graça de Deus trabalha salvando as pessoas. A graça de Deus trabalha dando esperança para as pessoas, dando vida eterna para as pessoas. É isso que a palavra de Deus faz. E aí então, quando eles chegam e colocam aquela mulher, o texto é muito emblemático, colocam ela na frente de todos, em pé. Essa ideia de colocar as pessoas de pé na frente de todo mundo era muito usada por Jesus. Ele pega as crianças e traz as crianças para o meio. Vem aquele homem com a mão mirrada, ele tira o homem do canto e traz ele para o meio. Jesus sempre pega essas pessoas que estão em aflição, em dor, em sofrimento, e as traz para um lugar privilegiado, para mostrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus que cura, que perdoa, que liberta essa pessoa. Mas o religioso, ele traz simplesmente para ressaltar o pecado, a culpa. O religioso tem prazer nisso. Ele tem prazer em condenar, em ver o sangue correr. Ele tem prazer em apontar o dedo, em culpar, em ressaltar, em relevar o pecado. Enquanto Deus tem prazer em salvar. Tem prazer em perdoar. Tem prazer em libertar. Meu amado irmão, você se parece mais com quem? Nesse texto. Com quem você se parece mais? Com quem nós nos parecemos mais? Com aqueles que estão sedentos por ver vingança, juízo, ou como aqueles que estão desejosos de dar esperança àquele que está caído e morto nos seus pecados. Porque, meu amado irmão, aqui, aquilo que essa mulher faz, está na segunda tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua dos 10 mandamentos diz respeito a você e Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que existe no céu, na terra, no mar. Enfim, nós adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Então, a primeira tábua da lei, ela trabalha no seu relacionamento entre você e Deus. A segunda tábua da lei vai trabalhar no nosso relacionamento interpessoal. Não matarás, não adulterarás. Dentro dessa ordem, matar é a coisa mais grave que existe, na segunda tábua da lei. Mas a segunda coisa mais grave é quando você toma a esposa, o cônjuge do outro. É um meio de você matar aquela pessoa, ok? Então, isso é gravíssimo o que essa mulher fez. Isso é terrível o que essa mulher fez. Ela cometeu um pecado gravíssimo. O que ela fez é realmente, aos olhos de Deus, gravíssimo. Diante da santidade de Deus, é gravíssimo. E a lei e Deus não fecham os olhos para aquilo que é o pecado, nem meu e nem seu. Mas, meus amados irmãos, pelas obras da lei, ninguém será salvo. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, vai dizer Paulo em Romanos. Isso é, a lei vai mostrar quem eu sou, a minha realidade, a minha queda, a minha culpa, o meu pecado. Não porque a lei é má, não, eu que sou mau. A lei é espiritual, o mandamento é puro, santo e bom, mas eu sou vendido ao pecado, eu sou escravo do pecado. E Deus é santo, e a sua lei é santa, a sua palavra é santa, perfeita e espiritual, mas eu sou pecador. Mas, meus amados irmãos, o que nós temos aqui é o Messias, é a promessa
concluída, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus de toda a graça entre nós, não para nos acusar dos nossos pecados, mas para nos salvar dos nossos pecados, não para nos culpar, mas para nos perdoar. Porque se Deus não nos perdoar, não há esperança para nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então não há salvação para mim, não há salvação para você, não há salvação para ninguém. Porque ninguém é salvo por boas obras, ninguém é salvo pela religiosidade, ao contrário. A religiosidade, ela simplesmente alimenta o pecado. Ela simplesmente culpa você o tempo inteiro e não te dá esperança alguma. Alguém que acredita na reencarnação, você reencarna e sofre, e aquilo não tem fim. E você sempre está com seus pecados sobre você. E se a reencarnação existisse, porque não existe, não funciona. Porque as pessoas a humanidade está cada vez pior. Então você não vê o ser humano evoluindo, você vê o ser humano piorando. Há mais maldade, há mais pecado, há mais culpa. Então esse troço não funciona, não existe. Mas é um sistema que não tem fim. Não tem fim. Então, irmãos, é tudo que a religiosidade humana pode produzir, é culpa. Tudo que o ser humano pode produzir é culpa, é pecado, é fomentar o pecado, é um sistema de controle. É tudo o que o ser humano pode fazer. Mas o que Deus pode fazer é dar o perdão em Cristo Jesus. É entregar o seu Filho. E no lugar deles estarem celebrando o perdão, a presença de Cristo, eles querem ver o sangue correr, para poder de alguma forma acusar Jesus, para ter do que falar contra Jesus. É isso que a religião produz, esse tipo de manipulação, de acusação, de culpa, esse sistema infindo que se retroalimenta do pecado, do pecado, do pecado e do pecado. Isso não tem fim. Mas Cristo veio para dar perdão. O pecado é tão sério, seja ele qual for. Aí você pensa, poxa, mas a mentira não é tão séria. Mas o pai da mentira, você sabe quem é, né? E quem disse que o pai da mentira é o diabo, não foi eu e você. Foi Jesus que disse no Evangelho de João, que o pai da mentira é o diabo. Então, irmão, o pecado é tão sério que Cristo foi punido naquela cruz. Cristo foi esmagado naquela cruz. Toda a ira de Deus caiu sobre ele naquela cruz. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas maldições. Suas 5 chagas estão derramando o sangue, mostrando para mim e para você os nossos pecados. Ele foi abandonado na cruz por causa dos nossos pecados. Então o pecado sempre foi algo sério. Não podemos jamais nos aproximar de Deus, a não ser através de um sacrifício perfeito. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Deus por nós. Aqui está o perdão, e a graça de Deus, e a compaixão de Deus, e o Evangelho é exatamente isso. É quando Deus justamente poderia nos punir, Ele decide punir seu Filho para nos perdoar. O pecado não foi uma coisa assim, não, olha, esquece isso que você fez, isso não foi nada, o pecado não é nada, isso daí é qualquer coisa, não se preocupa não é isso. É justamente o oposto. O pecado nos impede de chegar a Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado é uma condenação eterna, mas Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Essa é a boa nova, essa é a graça de Deus, e devemos celebrar a graça, sem desconsiderar o pecado em si. Que o pecado continua sendo grave tanto quanto antes, e é ofensivo a Deus tanto quanto sempre foi. Mas Deus nos deu uma salvação, Deus nos deu uma esperança,
Deus teve compaixão de nós, Deus teve misericórdia de nós, e nós devemos celebrar o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quando Jesus começa a escrever no chão, esse fato no Antigo Testamento de escrever no chão, de colocar o nome de uma pessoa no chão, ou de escrever no chão, era um sinal de maldição, de ser pisoteado. E é tudo que o pecado vai fazer. E é exatamente isso que Jesus está mostrando para esses homens. Olha a atitude de vocês, de não celebrar a graça, de não olhar para mim, o Filho, o Salvador, a salvação. Tudo isso simplesmente vai gerar um sistema de destruição de vocês mesmos, porque vocês pecaram. Mas eles insistem nisso. Eles insistem, e é tudo o que a religião vai fazer. É insistir na culpa, no pecado, no medo. Versículo 9, versículo 7, visto que continuavam a insistir, interrogando a Jesus, ele se levantou. Jesus estava sentado, agora ele se levanta e enfrenta o pecado, enfrenta o sistema religioso. Ok, façam isso, cumpram a lei, mas façam para todos. Cumpra a lei para todos, porque a lei é para todos os pecadores. Então, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ele manda apedrejar a mulher, mas ele diz, olha, porque isso é o que a lei dizia, a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas a lei, ela deve ser aplicada a todo pecador. Então, comecem por vocês. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que o adultério não é ir para a cama com alguém, mas como Jesus diz em Mateus capítulo 5, é olhar com intenção impura para alguém. Isso já é, como disse Jesus, já adulterou. Matar não é puxar a faca ou apertar o gatilho, é guardar rancor, mágoa, ódio, ressentimento, ira no seu coração contra outra pessoa. Você já matou essa pessoa no seu coração. Jesus disse, você já é réu do inferno, nesse texto de Mateus capítulo 5. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, nós queremos misericórdia e compaixão para nós, mas queremos toda a ira e o rigor da lei para os outros. Não é verdade? Mas o Senhor está nos dizendo que nós precisamos olhar para nós mesmos. E a compaixão para com o outro, ela precisa nascer do olhar para mim mesmo. Primeiro do olhar para Deus, que é o santo, 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 e que perdoa pecadores, moendo, esmagando o seu filho na cruz. E ele vai ali voluntariamente. Então a graça, a compaixão nasce quando olhamos o próprio Deus de amor, justiça e graça atuando a nosso favor. Mas a compaixão também deve nascer quando nós olhamos para nós mesmos. E eu olho para mim, e olho para você, e vejo que nós somos iguais. Que eu não sou melhor que você, e nem você é melhor do que eu. Que nós não somos melhores do que ninguém que está lá fora. Porque todos nós um dia estivemos lá fora. Todos nós. Então, quando Deus olha para os nossos corações, Ele vai ver que todos pecaram e estão banidos da presença gloriosa de Deus. Aqui entra a graça de Deus. Se Deus não agir em misericórdia, se Deus não enviar seu Filho, todos nós perecemos. Não há salvação, não há esperança, não há graça, não há perdão, não há vida eterna, não há como nos aproximar de Deus. Nenhum de nós. Nenhum. E aqui está a graça de Deus, que envia seu Filho naquela cruz. Meu amado irmão, é aqui que você precisa olhar em compaixão para as outras pessoas. É aqui. É olhar para as outras pessoas
que ainda não chegaram a Cristo. É olhar para o seu irmão em Cristo e saber que esse irmão em Cristo é falho, não deve permanecer nas suas falhas, mas ele é falho e que precisa de perdão. E você deve olhar para as pessoas que ainda não desfrutam da graça salvadora de Deus e olhar para elas com toda a compaixão, porque um dia você esteve na mesma situação, nos mesmos pecados, vivendo a mesma vida. Às vezes não agindo da mesma forma, mas tendo os mesmos pecados lá dentro do seu coração. E então você deve ter compaixão dessas pessoas. Deve ter compaixão delas. Porque a compaixão nasce aí, quando olhamos a Deus, o seu grande amor, quando olhamos para nós mesmos e vemos os nossos pecados, e quando olhamos para as pessoas e vemos que elas estão nas suas tragédias, nas suas culpas, na sua desesperança, sem Deus e sem esperança nesse mundo. E o que eu e você vamos fazer? E o que nós devemos fazer? Não devemos nós pregar o Evangelho? Você, porventura, não gostaria de ter conhecido Cristo muito tempo antes de que quando Cristo te salvou? Você não gostaria que alguém tivesse pregado o Evangelho muito antes para você? Você não eliminaria muitos anos da sua vida de trevas e pecado? Você não queria ter conhecido o seu amor, o seu Salvador, quando você ainda era uma criança? Com 3, 4 anos de idade, ter sido salvo ali, e sua vida teria sido totalmente diferente. Então, meu amado irmão, pregue o Evangelho. Dê esperança às pessoas. Use de misericórdia, essa é a misericórdia das misericórdias. Essa é a compaixão suprema, quando você prega o Evangelho, quando você celebra a graça, quando você dá esperança àquele que não tem, quando você diz há perdão em Cristo Jesus, há amor em Deus, há esperança em Deus. Saia da religiosidade, desse sistema infinito de culpa, medo. Sai disso, vem para a cruz de Cristo Jesus, vem para o Salvador, vem para o Senhor da glória. Ele te receberá, como Ele mesmo disse: vinde a mim, todos sem limite, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, paz, alegria, perdão, consolo, conforto, vida eterna para as vossas almas. Esse é o Evangelho. O Evangelho quebra a rota da culpa, do medo e da condenação. O Evangelho é o único que pode fazer isso, porque o Evangelho é o único que mostra o próprio Deus na cruz. O próprio Deus na cruz, fazendo um sacrifício perfeito por mim e por você, nos substituindo naquela cruz. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. O Evangelho quebra esse sistema de dor infinita, de culpa e inferno sem fim, e dá esperança às pessoas. Pregue o Evangelho, meu amado irmão, viva o Evangelho, mas lembre, é lindo o texto seguindo, versículo 10, versículo 9, os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Irmão, se nós formos olhar a nossa própria consciência, não vai ficar ninguém em pé para acusar pecador algum. Todos saíram, dos mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado. Quanto mais velho, mais... Gente, quem fica velho não vira criança. Esquece disso. Esquece disso. A pessoa pode ficar até demente. Pode ter até Alzheimer. Mas não vira criança. Quanto mais velho, mais pecado. Um homem de 70 anos
sem Cristo, ele tem 70 anos de pecado sobre ele. Você imagina isso? Imagina uma vida inteira de pecado sobre você. Ninguém vira criança. Você fica pior na sua velhice, mais duro, mais enrijecido. Por isso que a gente tem dificuldade em lidar com pessoas mais idosas. Eles estão mais enrijecidos. Eles não têm facilidade de mover-se, de adaptar-se, de mudança. Estão rígidos. O concreto secou. Aquele concreto está mais seco do que nunca. Aquela pessoa tem mais dificuldade de chegar ao arrependimento do que nunca na sua vida. Quanto mais velho você fica, mais duro você fica. Por isso que aqui, dos mais velhos, começando pelos mais velhos, foram saindo culpados pela sua própria consciência. Até que ficou a mulher e Jesus, só. Não ficou mais ninguém. Meus irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o idoso, orando a Deus, lembrando da graça misericordiosa de Deus, lembrando de quanto aquela pessoa precisa de Cristo Jesus. Deixa essa ideia infantil de que velho ficou, virou criança. Deixa isso para trás, irmão. Deixa isso para trás. O Evangelho não nos aponta nisso. Não é essa a direção do Evangelho. As crianças precisam do Messias. Deixai vir a mim os pequeninos. Os idosos precisam. Os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, pecadores de todas as idades, precisam de Cristo Jesus. De todas as idades. Pregue o Evangelho. Chame ao arrependimento. Use de compaixão com essas pessoas. Eles precisam da graça de Deus. Então, versículo 10, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que texto maravilhoso, irmão. O Senhor Jesus disse: eu não te condeno. Como Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim está o Senhor salvando. O ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a graça está aberta, o perdão para todos os que vierem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém que venha a Ele será lançado fora. Ele não rejeitará nenhum que vier a Ele. Nenhum que vier a Ele. De maneira nenhuma o lançarei fora. A graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. 364 dias de perdão, de bondade, de misericórdia. Pelo sangue de Jesus naquela cruz. Mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. E ninguém escapa dele. Ninguém escapa da graça. Ela está aberta a todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas virá o dia da vingança do nosso Deus. Veja, Deus é longânimo 364 dias. Mas haverá o dia da vingança do nosso Deus. E ninguém escapa dele. Não tem idade. Não tem se é homem ou mulher. Não tem se é criança, idoso, jovem, velho. Haverá o dia da vingança do nosso Deus. Pregue o Evangelho, queridos. Porque Deus está chamando pessoas, não para condená-las, mas para salvá-las. Porque aquele que não crê, João 3, já está condenado. Não estará, já está condenado. É um estado muito terrível de viver.
É um estado terrível que o pecado, o nosso pecado nos levou. Mas Deus é bom e está estendendo graça sobre graça, perdão e compaixão. Seja você aquele que vai anunciar a compaixão de Deus sem diminuir o pecado, a culpa de ninguém. De ninguém. É interessante o texto de Judas, que diz que nós devemos exercer misericórdia com santo temor. Eu tenho misericórdia das pessoas, mas eu tenho santo temor. Isso é, eu não vou me envolver no pecado. A graça de Deus não é um cartão de crédito que você pode, não, eu vou pecar aqui tanto que eu quiser, e no final, Deus vai pagar a conta. Não brinca não, irmão. Veja bem o que o Senhor Jesus disse. Olha comigo o texto. Jesus não diminuiu a culpa dessa mulher. Jesus levou a culpa dela todinha na cruz. O inferno todinho dela foi para a cruz com ele. Ele carregou a culpa dela inteira na cruz. Não ficou nada para trás. Porque se ficasse, ela ia para o inferno. Então, a graça de Deus não é uma licenciosidade para pecar. Ah, não, Deus é amor, então vamos nos tocar para o pecado aí. E vamos... Não, olha, não, Deus... Gente, Deus não está preocupado com esse pecado, não. Deus não está preocupado com o pecado nenhum. Não. Isso se chama libertinagem. Isso se chama liberalismo teológico. Olha o que Jesus disse para essa mulher no versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou, eu também não a condeno. Vá e de agora em diante, que você experimentou a graça, que você viu a luz do mundo, que é Cristo, abandone sua vida de pecado. Por quê? Versículo 12 vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O mundo inteiro, todas as pessoas estão em trevas, nas trevas do pecado, mas Ele é a luz do mundo. Quem me segue? Quantos seguem a Jesus aqui? Só 1, 2. Quem segue Jesus aqui? Amém? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Alguém que diz que está salvo e anda em trevas, mentiu, não anda com Jesus. Nunca andará. Se você segue a Jesus, se você anda nas pegadas de Jesus, se você foi salvo, o indício, a evidência, a certeza da salvação é uma vida de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Deus não te salvou para você viver no pecado. Deus te salvou para você ir, segui-lo em luz e nunca mais andar em trevas, nunca mais viver no pecado. E Ele te dá o poder do Espírito Santo para você vencer o pecado cada dia na sua vida. Meus irmãos, enquanto a religiosidade não dá esperança a ninguém, e escraviza as pessoas no sistema de condenação, culpa e medo, a graça de Deus nos liberta para uma nova vida em Cristo, uma nova vida de perdão, de misericórdia, de graça, uma nova vida na luz, para andar em luz, jamais em trevas, caminhando e seguindo a Cristo, que olha para mim e para você e diz, eu não te condeno, vai e não peques mais, porque agora você vai me seguir, você vai andar em luz, eternamente. Vamos orar ao Senhor. Seja você, querido irmão, o mensageiro dessas boas notícias para a sua família, para as pessoas do seu trabalho.